Mãezinha, minha querida, eu venho aqui para te dizer o quanto a senhora é importante na minha vida. Fico feliz em ouvir todos os dias a senhora cantar. Jesus de Nazaré, não tem outra música, é só essa todos os dias. E esses dias a senhora me fez me lembrar, quando a gente era criança, que nós recebíamos uma cesta do governo, e a senhora tem saído para receber essa cesta, eu tinha ficado em casa com os outros meus irmãos. E ao passar uma pessoa pedindo, lá em casa tinha um pouquinho de arroz e um pouquinho de farinha. E eu dei para essa pessoa que estava pedindo, imaginando que a senhora chegasse ia ter mais. Quando a senhora chegou, para nossa tristeza, não veio trazendo nada, porque nesse dia não recebeu nada. E a senhora ficou olhando para nós sem saber o que fazer. E a senhora encontrou um pouco de feijão, daqueles feijão que passava um mês cozinhando e não continuava cru. A senhora cozinhou pra gente, pegou umas folhas verde lá, que eu não sei que folhas era aquela que a senhora pegou do quintal, e cozinhou. E nem cozinhou a gás, porque a gente não tinha. A senhora cozinhou no quintal mesmo, a senhora lembra? E a senhora fez um capitão tão gostoso, mas tão gostoso, que todos nós comemos felizes, brincando com aquele capitão que a senhora tinha feito pra gente. Então, assim, essa maneira que a senhora tem de criar as coisas no momento mais difícil, eu aprendi muito com a senhora. E sou muito feliz por Deus ter te colocado na minha vida como mãe. E agradeço muito, mas muito mesmo por esses dias, por esses momentos na qual a senhora está com a gente. E fico feliz porque todos os dias também a senhora liga pra gente. Por mais que a senhora esteja lá embaixo, a gente aqui em cima, a gente escuta a voz da senhora 2 vezes. Mas a gente fica feliz. E também vejo que a senhora tem me dado bastante. Anos atrás, quando a senhora chegava de viagem, a gente se juntava, eu e as minhas filhas, para poder dar um abraço coletivo. A senhora corria, não queria, mandava sair, ficava agoniada. E hoje a senhora até pede um abraço coletivo pra gente. Até sente essa vontade. E esse cuidado que a senhora tem com os netos, com todos os filhos, tudo que a senhora tem, a senhora quer dividir, a senhora quer compartilhar. E isso é só da senhora. Às vezes eu também não compreendo, porque a gente vai te chamar a atenção, falar alguma coisa que a senhora está errada, a senhora não aceita, muda, não é isso, não é por causa disso, por causa daquilo, a senhora nunca aceita que está errado, mas sempre está procurando dar o melhor para nós. Nós sabemos a dificuldade que a senhora tem para criar todos os filhos, mas a senhora criou. E eu gostaria que a senhora pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, saúde e orgulho daqueles filhos na qual a senhora criou com tanto carinho, com tanto aconchego, e os netos na qual também estão desfrutando desse amor que a senhora tem. Mãezinha, eu te amo muito, muito mesmo. Já disse várias vezes que sou muito grata a Deus por ter me colocado como filho da senhora. E quero que a senhora viva bastante, que a senhora consiga compartilhar cada momento que a senhora tem com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, continuando fazendo esses panelão de comida e chamando todo mundo das vizinhanças, todos os filhos, para poderem comer junto com a senhora. E se eu for continuar aqui, não tem como, porque são muitas coisas, a senhora é daquela que não deixa para amanhã, a senhora quer para hoje, a senhora procura fazer hoje, porque ninguém sabe que vai ser do dia de amanhã, né? Então continue essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora, essa mulher cheia de vida, cheia de alegria, que a gente não vê tristeza na sua cara, no seu rostinho, a gente vê alegria. A senhora é linda arrupiada, a senhora é linda penteada, a senhora é linda de todos os jeitos. Então, mãezinha, eu tenho orgulho de ter a senhora como mãe, todo dia é seu dia. E que a gente possa proporcionar um pouquinho só dessa alegria, que é ser filho da Julita. Ai, Jesus de Nazaré. Oi, mãe. Eu quero desejar Feliz Dia das Mães para a senhora e quero falar sobre 3 palavras e a sua importância, que são as palavras que são ouvidas, né? Que são aquelas palavras que as pessoas buscam falar para outros e a outras só escutam. Que a senhora faz comigo? Todo dia a senhora liga para mim e muitas vezes a senhora fala como foi o dia, fala o que fez, fala como é que tá todo mundo e às vezes até repete a mesma coisa, mas a vontade de falar é aquela vontade que eu tenho de escutar a senhora, porque eu sei que a senhora é feliz assim. E eu gosto muito de quando a senhora liga para mim e eu escuto. Muitas vezes nem permite que eu fale, mas fazer o quê? A senhora é assim mesmo. E tem aquelas palavras também que são as palavras que não são ditas. E essas não são muito boas não, porque às vezes a gente perde a oportunidade de falar para as pessoas o quanto a gente gosta dela, o quanto a gente ama. E às vezes as oportunidades são perdidas, né? E a senhora nunca deixa que isso aconteça.
Todas as vezes que a senhora está falando comigo e chega alguém, a senhora pega, manda logo a pessoa falar comigo, pergunta se quer falar comigo. Às vezes a pessoa nem está preparada, nem está esperando para falar com a gente. E a senhora se quer falar com fulano, e antes que ela responda, a senhora já bota o celular e a gente já se fala, né? E isso é bom, porque a gente não perde a oportunidade de dizer para a pessoa o quanto gosta dela. Fato, isso foi a última vez que a senhora estava falando comigo e que meu pai não estava bem. A senhora insistentemente queria, porque queria que eu falasse com ele, porque a senhora sabia que podia ser a última oportunidade de falar com ele, né? E isso não é bom, a gente deixar para depois o que a gente pode fazer, porque a gente não sabe como é depois. E tem também as palavras, como o Júnior sempre diz, que a gente nunca deixa de falar, que são as palavras ditas aqui, que são palavras que a gente tem que ter sempre a oportunidade de dizer para a pessoa o quanto ela é importante para a gente, né? E todas as vezes que a senhora liga para mim, eu acato o conselho do Júnior, porque eu não quero sentir que tem muita coisa para dizer e não tive a oportunidade. Gosto de dizer o quanto a senhora está bonita, o quanto a senhora está assanhada também. E de vez em quando, o quanto eu me preocupo também com a senhora, o quanto eu queria que a senhora estivesse aqui comigo para me redimir dessa ausência que a gente tem, né? E poder cuidar um pouco também da senhora. Mas o que eu gosto mais de dizer é o quanto eu sou grata por tudo que a senhora fez por mim. Por ser essa pessoa humilde de coração tão grande que a senhora tem. E eu também, uma coisa que eu nunca quero deixar de dizer é o quanto a senhora é importante para mim e o quanto eu amo a senhora. Porque quem tem muito, às vezes nem sabe o valor que ela tem. Quando a gente se distancia, porque a senhora não está gostando. Não é só assim, não. A gente tem que dar valor a tudo que você abençoe a senhora cada vez mais. Que a senhora continue sendo essa mulher maravilhosa. E eu te amo, tá? Você sabe o quanto que eu te amo. Feliz dia das mães. Vó, eu te amo, tô morrendo de saudade. E a senhora quiser voltar, tá bom, né? A você sempre mais aí. Você vai ficar um ano aqui. Tá aumentando os juros. Se continuar a senhora passar aí, não tô nem aí. Você quer a culpa do coronavírus? Vai passar. Feliz dia das mães. Vozona, hoje é seu dia, né? O dia das mães. Eu vim aqui dizer pra senhora feliz dia das mães, que a senhora é uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora. E eu espero que hoje a senhora fique muito feliz. Assim, todos os dias são seus dias, mas hoje em especial eu quero que você comemore muito com os seus filhos, pode ser vídeo chamada, enfim, com seus netos. E coma bastante. Feliz dia das mães. Então, vó, eu tô passando aqui pra dizer um feliz dia das mães pra senhora, pra dizer que todo mundo ama a senhora demais e um feliz dia das mães pra minha mãe também. Mas esse vídeo aqui só é pra senhora, então espero que a senhora goste. Vozinha, eu te amo muito. Eu só queria te dizer que a senhora foi uma das maiores bênçãos que a gente já teve, essa família inteira, porque a senhora tem o coração maior do mundo. A senhora ama todo mundo do teu jeito e mesmo confundindo os nossos nomes, a senhora quase nunca acerta meu nome, mas pelo menos a senhora me chama de Lourinha, né? Que é um diferencial. A senhora é tão querida, a senhora não tem noção. Porque mesmo a senhora também não me deixando dormir de madrugada, dando 1, 2, 3 horas da madrugada, a gente ainda aqui, a senhora querendo conversar e querendo falar das coisas, falar da novela. Mesmo eu precisando dormir para descansar, eu ainda fico para te ouvir, para conversar com a senhora, porque eu te amo muito, muito e nada nesse mundo compensa
das Mães, vó. Você é a segunda mãe pra mim e pra todo mundo daqui de casa. Oi, vó! Chegou a minha vez. Vó, a senhora é um ser muito especial. A senhora é um ser que ilumina nossas vidas. E eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, por ter você cuidando de mim em todos os momentos, até aqueles momentos que eu não lembro quando eu era criança, que a senhora sempre me disciplinou, que sempre me amou, sempre quis que eu seguisse o caminho certo, sempre querendo que eu estudasse, me dedicasse aos meus estudos para ser uma pessoa melhor. E eu sou muito grata por todos os conselhos que a senhora me disse, todos os puxa-arrancos de cabelo, de orelha. Eu sei que tudo foi pro meu bem e quem exorta, né, é porque ama. Eu sou muito grata pela vida da senhora. E eu queria dizer que eu a amo muito e que não vejo a hora de tudo voltar ao normal para eu aproveitar mais o tempo com você. E eu espero que você tenha gostado dessa homenagem que foi feita com muito carinho. Canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Roda. Roda, vai. Uhul!